8º dia do Caminho de Santiago. Estamos em Santo Domingo de la Casado, na Espanha. Júnior sempre arrumadinho, de óculos, eu sempre daquele jeito, acabado. Então, a gente está numa das cidades que é uma das mais famosas do caminho, que é uma cidade que tem um albergue mais antigo do Caminho de Santiago. A gente estava na dúvida aqui se o maior era aqui, até pela estrutura, né, ou de Roncesvalles, que a gente já tinha escutado que Roncesvalles, onde a gente passou lá no segundo dia, era o maior e, assim, o tamanho realmente de Roncesvalles é maior, que é um L da igreja, né, que é bem Muito grande. grande, lá é muito grande mesmo. Agora aqui é o mais antigo. Esse aqui também é muito grande, entendeu? Muito grande, tem vários andares, só que esse tem uma estrutura melhor, acho que até postei no Stories que a estrutura era melhor e tal. Ele tem quase 1000 anos. O Caminho de Santiago, quer dizer, a história diz que o caminho tem quase 2000 anos. E esse aqui tem quase 1000 anos que serve aos peregrinos e muito bem, porque pelo jeito ele evoluiu a estrutura, né? A estrutura é muito grande. É incrível, é um show à parte. E de todos os albergues que a gente ficou, acho que o mais estruturado até agora. E eu acho que a cidade inteira é uma cidade de parada de peregrinos. Estruturada. Tem gente, assim, tem várias formas de fazer o Caminho de Santiago. A que a gente está fazendo é a forma completa. Começa da primeira cidade até a última, que são os 800, quase 800 quilômetros. Algumas pessoas começam daqui, algumas pessoas fazem por etapa, fazem um terço do caminho, depois mais um terço e a parte final. Então tem várias formas que as pessoas fazem. A gente está escolhendo a completa. Hoje a gente bateu aí 32, quase 33 quilômetros. E foi um caminho que começou com chuva, foi bem complicadinho, né? Hoje foi complicado, a questão da chuva, muito vento mesmo. Já não foi um dia plano, então tiveram algumas subidas e algumas descidas. mais valentezinhas. Então já foi mais complicado. A gente não almoçou, então isso também pesa um pouco, porém chegamos 1 hora antes Do que normalmente a gente chega, do que né? A gente ontem, chegou aqui umas 3 horas da tarde. Então, como a gente não perdeu essa hora lá, a gente ganhou aqui. E aí terminou almoçando e jantando E comendo muita besteira. junto. Quer dizer, não é nem que é muita besteira, porque quando a gente anda muito, tipo a gente andou hoje, Gasta muita energia, né? gasta muita energia, quase 3000 calorias a gente tá perdendo por A dia. gente termina comendo Aí, realmente um bocado de coisa. Bastante. A gente comeu hoje pizza, lasanha e uns canelones, né? Horrível. E uma cerveja gelada que eu Mas não consigo evitar um álcool. eu tô começando também a me Policial, adaptar. Eu né? tava muito policial, eu tava tomando, por exemplo, muita coca, porque eu tava buscando alguma coisa que me saciasse, me desse prazer, que eu tivesse o sentimento de algo que eu já gosto, Um costume, né? um costume, porém não é um costume legal, então eu terminei. Hoje eu disse que não ia tomar mais coca, e aí comecei a tomar suco de laranja, inclusive muito mais gostoso do que os do É Brasil. porque o suco daqui, a laranja é diferente, a A forma de fazer laranja é diferente. não, acho que né? a forma de fazer é a mesma, né? Acho que a laranja que é A diferente. laranja que é né? diferente, que inclusive as mesmas máquinas que tem É verdade. aqui, tem no Palato, tem a mesma coisa, só que a laranja é diferente, ela termina sendo um suco mais forte, É porque é uma coisa mais cultural daqui, né, também, encorpado, né? mais doce, né? Então, muito gostoso o suco da laranja daqui. Aí eu terminei já 2 vezes hoje tomando e vou tentar não tomar mais refrigerante e só tomar suco. E a partir da manhã também a gente vai começar a se policiar na nossa alimentação, a tentar comer mais arroz, ou até lasanha, mas tirar um pouco essa questão da pizza, essas besteiras, apesar que de manhã é sempre pão, né? Não tem pão de correr. Sem opção. No caminho basicamente só tem pão. Porque a cultura da Espanha, como a gente já tinha falado, Pão. que é pão, batata frita e o ramon, né? O ramon que eles chamam aqui. Então tem muito, que é um tipo de defumado. É muito gostoso. Só que assim, eles são loucos por isso e no café da manhã, no almoço, na janta, né? Batata aqui é de todo tipo. Inclusive encontramos uma batata frita aqui da Ruffles de Misto, né? Não, sanduíche de queijo. sanduíche de queijo, Batata boa da porra. Não, ou seja, é queijo, né? Na verdade, é queijo. Batata gostosíssima, né? Não viu aí. Comemos a de Ramon também, mas se parece muito com presunto, né? Mas essa de queijo, sensacional daqui, a daqui. É, né? daqui. E Porque eles se adaptam tipo assim, ao sabor ao do sabor do país. país. Ao sabor do país eles se A adaptam. gente tenta comer muita coisa daqui também. A gente vem tomando cervejas
todo dia, Todo buscando dia. marcas diferentes. Até pra gente. Vinham coisa absurda, Não, vinham aqui. vinham grande, Vinham de vinham um legal, euro e meio, né? lógico. Vinham de Isso um é euro e muito meio. bom, legal, de €1,5 é fora do É sério. porque é a casa dos caras, né? Os caras trabalham com isso. Então, assim, raro, a gente não tomou um vinho ruim ainda na Espanha. Nenhum, né? Vinho muito barato É, a gente mesmo. não tomou um vinho ruim ainda. Você tomar um vinho de €1,5 tá saindo por R$ 10. É. Do. Do vinho bom, quando é que a gente compra um vinho por R$ 10 aí? E do Nem caminho, quem velho? tá do morgado. Do caminho, como é que você se sentiu hoje aí, velho? Não, assim, Hoje os 32 eu quilômetros venho na frente. sentindo muito, não como o Júnior não vem sentindo tanto como eu venho tendo calos constantes. Hoje cresceu 2 diferentes. É, eu ainda não tive nenhum calo, eu espero terminar o caminho assim. Apesar de, Até porque eu não acredito que vai terminar sem nenhum calo, mas por enquanto nenhum. apesar de eu estar usando uma coisa que me passou que eu achei muito bom e realmente me aliviou muito, né? Como se fosse uma segunda pele, Muito bem feito, né? né? Mas mesmo assim, continuei. Hoje apareceram 2 novos calos. Hoje estive vazado na hora de tirar a meia, a agulha rasgou um dos calos. E Machucou aí eu mais tô com ainda. medo de infecção, tô com medo de inflamar. Infecção não, tô com medo de inflamar, né? E eu tô sofrendo muito com isso, né? É, esse receio aqui que ele tá falando, que é o nosso maior medo. Que assim, gente, quanto ao cansaço dia a dia, Aí a gente a força de aguenta. vontade, Tô isso, com a isso a gente batata aguenta. dolorida, absurda, A nossa mas isso preocupação é a saúde, é alguma coisa que nos tire do caminho, que não tem opção. não tem opção. Então assim, a gente tá tomando muito, até a forma de andar, a gente tá tomando cuidado, que a gente falou da história do joelho, né? E eu falei hoje que eu sempre tento manter meu pé reto quando eu tô pisando, para o pé não girar e não ter nenhum tipo de torção, machucado no joelho ou nos pés, para que a gente consiga terminar o caminho. É um caminho muito longo, a gente tá só no 8º dia. Vocês podem achar muito que a gente tá andando aí de uma média de 30 a 32 km por dia, mas para quem vai caminhar aí quase de 28 a 30 dias, a gente tem que estar tomando cuidado todos os dias para que isso não aconteça e tire a gente do caminho, Ainda né? Que não é o que a faltam gente quer. 20 dias, vamos dizer. Se a gente for nessa Se a gente for pegadinha, na pegada que tá hoje, 20. 20 dias. Se a gente for na normal, ainda faltam 22 dias, né? É, pois é. 22 dias, 22 não, 23 dias. O caminho tem se tornado cada vez mais bonito, né? As culturas que a gente conhece, as ideias das cidades. A gente parece que está se aproximando de uma região muito fria, que está começando a chover mais. A gente está amanhecendo, está dando 3 graus, 2, que antes estava dando de 5 a 10, agora está dando menor ainda. A gente continua escutando histórias que eu acho que são a parte mais incrível do caminho. Ontem a gente escutou uma história que, assim, a gente não vai entrar muito a fundo da história, mas eu vou contar rapidinho para vocês entenderem o que o caminho faz por algum motivo. Tem coisas que não tem explicação, né? Ontem foi emocionante, né? Então, Quando a gente assim, escutou essa de chorar, essa emocionante história. mesmo. Contar bem rápido, né? É, não, mas tem que ser só por Na alto. verdade, um rapaz começou a fazer o caminho e ele fez o caminho. Isso, inclusive, está fazendo o caminho no mesmo momento que a gente. Mesmo ritmo, né? E aí ele veio fazer o caminho porque ele perdeu a filha no acidente, Um acidente de carro. né? No acidente de carro. E aí ele perdeu a filha no acidente de carro e decidiu vir fazer o caminho. Pra abrir a cabeça, às vezes, né? Para tentar Buscar se recuperar alguma explicação, vamos dizer dessa assim, situação, ou buscar a se explicação do recuperar. porquê de perder uma filha tão cedo, uma filha criança nova. E aí, por um acaso, no caminho ele encontrou um rapaz e que numa conversa com o rapaz disse a ele, num bate-papo, que estava no caminho porque tinha participado de um acidente. E aí, quando conversaram, resumindo a história, o rapaz foi o cara que matou a filha dele no acidente. É claro que foi a palavra acidente, não foi proposital. É de se arrepiar, a gente. Cara, porque assim, um tá buscando redenção e o outro buscando evolução do perdão do que E aconteceu. a gente ouviu uma coisa dessa no caminho. Ontem foi de arrepiar. Isso é uma das histórias. E são muitas. Isso que está acontecendo com a gente até no caminho, né? Que a gente está vendo. Fora aquelas que acontecem que não é no momento junto conosco. E que são coisas que a gente não esperava, porque são coisas que fazem você pensar um pouquinho. Que a primeira coisa que eu falei ontem na mesa é: se fosse eu, se fosse você, perdoaria? Seguiria em frente? Como é que você ficaria diante de uma situação dessa? Assim, é uma coisa muito pessoal, é coisa deles, a gente não vai entrar muito no assunto, mas é só para vocês entenderem a força do caminho
E sei lá por que algum motivo Cara, esse tipo de coisa acontece. loucura, né? loucura. Esse caminho é loucura, é um misto de sentimentos, Pois é, assim, não é um adianta. misto, Se a gente é um misto de passar emoções. com cada um de vocês, se a gente sentar, cada um dos nossos amigos, se a gente sentar uma semana contando tudo, ainda não é justo A gente, a para gente que o fica caminho impressionado o quanto de pessoas querem ajudar a gente, querem muito, dar a pô. mão, querem, né, dividir a comida, dividir o lanche, né, É dividir a absurdo. água, não é como aconteceu comigo, A gente tá em né, que quilômetros, acabou minha água, né, e não tinha durante alguns quilômetros é água. mais ou menos aquilo, assim. E uma das pessoas cedeu, uma das pessoas que estavam no caminho, É tipo assim, ela ce- cede, ela vai ficar sem água e você também vai ficar um pouquinho cedeu a água mais. dela para mim. Então, Mas mesmo assim a assim, galera não pensa, só vai e faz, entendeu? Então o tomei caminho. inclusive a metade, deixei a outra metade, né? Mas ele cedeu a água para mim, inclusive no caminho disse, essa água é sua. É. Ou seja, para me tranquilizar, esquecendo que ele ficou sem, ficaria sem. Esquece completamente. Então, velho, fora do sério, fora do sério. Então a gente tem aprendido, o psicológico tem melhorado, o sério. físico tem melhorado. Hoje eu achei que tinha deixado meu fone de ouvido, né, no outro hostel, no outro albergue. E, velho, pra mim não fez diferença nenhuma. Eu disse, já foi, ainda bem que é menos peso. E acaba Tá que a tudo gente se certo, desapega esse e quando minha vê o barra negócio parece aparece, né? a gente se desapega muito fácil, velho. Muito Porque a gente vê fácil, que muito não é fácil. importante, né, pra situação que a gente tá, pro caminho que a E gente quem me tá. conhece sabe aí, É. né, me conhece bem, assim, pô, um desapego absurdo, assim, velho. Eu tô, como eu digo, quase nada de roupa, né? A mala já não tem mais quase nada. O tênis, eu tô com 2 sapatos, devo deixar um Doido pra logo jogar um logo. fora, né? Todo dia eu falo que vou abandonar ele no meio do caminho. Ele já rasgou um pouco em cima e eu já não tô usando ele porque tô usando outro. Já devo Eu acho que deixar ele logo Eu logo acho que e quem vou nos conhece, deixando. quem nos conhece, graças a Deus, a gente acabou conseguindo ter uma vida confortável e tal, através do trabalho que a gente teve, né? Uma vida confortável e tal. Só que aqui, gente, no caminho, isso tudo fica pra trás, porque assim, aqui a gente vê que não precisa. A Velho, gente carrega todos os dias uma mala nas costas e isso faz não diferença. se conta uma história de quem é quem fora daqui. Não, aqui são pessoas que Eu não estão fazendo conheci o caminho de ninguém Santiago. para saber o que ele era fora daqui. Aqui são pessoas fazendo o caminho de Santiago. Nada. Eu não sei. Deve ter aí pessoas milionárias, pessoas pobres, tudo que é jeito. É. E a gente não se toca nesse assunto. A gente, Quem a é gente quem? soube de uma atleta aqui, famosa, que estava fazendo o Da caminho, Suíça, porque inclusive. uma outra pessoa contou que ela era essa atleta famosa do caminho. Mas ela nem tocou no assunto. Mas não se fala, velho. Eu sei. O que é que se fala? Propósitos, A meta